aqui nós teremos efeitos nefastos se houver uma interpretação equivocada. Dentro desse sistema, ainda nas qualificadoras, nós iremos observar o seguinte. Imaginemos então que o agente matou a vítima, imaginou que ela estava viva e manteve conjunção carnal com ela. O crime está consumado ou tentado? Entendemos ainda que o crime é tentado. Mas, Paulo André, por quê? Porque seria crime impossível a conjunção carnal. Qual é a consequência, então, de manter conjunção carnal após o resultado? Morte. Depende. Se o sujeito tinha consciência que a vítima estava morta, nós temos vilipêndio ao cadáver em concurso com tentativa de estupro qualificado. Agora, se a morte não fosse previsível, não estivesse na consciência do agente, tentativa de crime qualificado pelo resultado morte. Então, dentro dessa estrutura, nós poderíamos concluir resumidamente: o estupro na forma simples, ele não é um crime complexo, porque ele tutela apenas um bem jurídico. Não há fusão de dois crimes. Na forma qualificada, nós estaríamos diante de um crime complexo, porque é a tutela de dois bens jurídicos. Seja a integridade física, seja o constrangimento para manter conjunção carnal. Prosseguindo, havendo morte, mas a conjunção carnal ou ato libidinoso permanecendo na forma tentada, para o STF, o crime está consumado. Para um setor da doutrina, esse crime está na forma tentada. Por qual motivo? Qual é o fundamento? Para a doutrina, crime complexo, obrigatoriamente, para que ocorra consumação, precisa consumar os dois bens jurídicos que foram fundidos em um único crime. E aí admitiria-se dessa forma apenas atentado, mesmo com a morte do agente, com a morte da vítima. Bem, prosseguindo. Nós estamos ainda com uma dúvida, que ainda nasce na aula anterior e propaga pela nossa segunda aula. Ou seja, aplicação da lei penal ainda. Mas agora, em um ponto específico. Qual seja? Concurso de crimes. É admissível concurso de crimes do estupro na atual sistemática? Preste atenção. Suponhamos o seguinte, que o agente, dentro de um mesmo contexto fático, ele tem conjunção carnal com a vítima. E no mesmo contexto fático, ele pratica ato libidinoso. Então, o mesmo sujeito, no mesmo tempo, no mesmo lugar, manterá conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça e, logo em seguida, praticará ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Na sistemática anterior, nós tínhamos severas controvérsias. Quais? Inicialmente, haveria concurso material, haveria concurso formal, ou nós estaríamos diante de uma continuidade delitiva nos termos do artigo 21 do Código Penal. Significa o quê? Que no passado o sujeito que constrangesse a vítima
a manter conjunção carnal e logo em seguida obrigasse a vítima à prática de ato de libidinagem coitoral, ele responderia por concurso material de crimes ou por crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Abrindo um parênteses, só para que possamos estudar. Concurso material está previsto no artigo 69 e ocorre quando o agente, mediante 2 ou mais ações, produz 2 ou mais resultados. E, consequência, ele responde pelos 2 crimes com a pena somada. Crime continuado. É uma ficção jurídica. Ele está previsto no artigo 71 e ocorrerá quando o agente, mediante 2 ou mais ações, produz 2 ou mais resultados de crime da mesma espécie, aproveitando-se das razões de tempo, lugar, modo de execução. Consequência, o sujeito responde por todos os crimes, mas no momento da fixação da pena, o juiz, após individualizar todas as penas, ele pega a maior pena e aumenta nos termos do artigo 71. De 1/6 a 2/3. Significa o quê? Que existe uma ficção jurídica. Havia vários crimes, mas por uma ficção jurídica, o juiz condenará em apenas um crime com a pena aumentada. Antes da Lei 12.015, havia controvérsia no seguinte ponto. Quando o agente praticasse ato de libidinagem e no mesmo contexto fático mantivesse conjunção carnal com a vítima, ele responderia nos termos do artigo 69, concurso material, 2 crimes, somam-se as penas, ou nos termos do artigo 214 do Código Penal e 213, combinado com o artigo 71. Essa controvérsia acabou. Por que acabou? Hoje, o crime de estupro e atentado violento ao pudor são crimes que estão incorporados dentro do artigo 213. Significou que o agente, em um mesmo contexto fático, mantiver conjunção carnal, ou se ele de libidinagem, ele responderá por crime único. A solução parece simples. Por quê? Se eu estou diante de um mesmo contexto fático, aproveito-me da mesma conduta para praticar várias descritas em um mesmo tipo penal, o crime será único ou eu estarei diante de uma pluralidade de crimes? Aqui nós temos uma controvérsia no STJ e STF, que está pronto para se encerrar. A resposta sempre dependerá da natureza do crime. Se você entender que está diante de um crime plurinuclear, ou seja, tem vários núcleos do tipo penal em um único artigo,
a consequência é: responde por crime único. Porque a prática de um único verbo ou de vários verbos do tipo penal resultam em crime único. Ou seja, se o agente praticar ato libidinoso e no mesmo contexto fático mantiver conjunção carnal com a vítima, ele responderá por crime único, porque a natureza do artigo 213 do Código Penal é de tipo penal alternativo. Significa a prática de um ou de vários verbos do tipo resulta na responsabilidade de um único crime. Em junho do ano passado, o STJ apreciou a matéria e entendeu de forma diversa. Da seguinte forma: para a turma do STJ, para a 6ª turma do STJ, o crime de estupro, na nova roupagem da Lei 12.015 de 2009, é um tipo penal cumulativo. Significa o quê? Que embora estejam em um mesmo tipo penal vários núcleos do tipo penal, eu somo eles, eu acumulo eles. Porque o legislador, na verdade, não quis beneficiar ninguém retirando o atentado violento ao pudor. Pelo contrário, a Lei 12.015 veio para agravar as circunstâncias do agente. Nesse sentido, o ministro entendeu que a prática de um ou de vários verbos descritos em um mesmo tipo penal, no mesmo artigo 213, consiste em vários crimes, consiste em uma pluralidade de crimes. O agente deverá responder por quantas condutas ele praticar. Qual é a consequência adiante? Neste caso, incumbe ao juiz analisar se houve ou não continuidade delitiva. Bem histórico isso daqui, ó. Nós estamos de 2 posicionamentos divergentes entre STJ e STF. STF vem entendendo no sentido de ser tipo penal alternativo, ou crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Consiste em um único crime a prática de vários verbos descritos no tipo penal. Por isso que é alternativo. Para a 6ª turma do STJ, a alteração da Lei 12.015 de 2009 não trouxe a hipótese de tipo penal alternativo. Ela apenas transferiu o 214 e incorporou no 213. Nunca o legislador desejou fazer divisão dos crimes. Desculpa, união dos crimes. E por esta razão, trata-se de uma pluralidade de crimes, embora descritos no mesmo tipo penal. O juiz deverá analisar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, crime continuado, para fazer a fixação da pena. Essa problemática vem batendo a porta do STJ e STF. Recentemente, houve mais uma manifestação do STJ e alterou
a posição anterior. Significa o quê? Que hoje a controvérsia acerca da natureza do artigo 213 ser tipo penal alternativo ou tipo penal cumulativo. Logo, alternativo crime único, cumulativo vários crimes. Acabou por quê? Porque o STJ reconsiderou a sua posição e unificou o entendimento que manter conjunção carnal, praticar ato de libidinagem ou permitir a prática de ato de libidinagem consiste em crime único. Mais nada. Então o agente responderia por um único crime. Para que nós possamos fazer uma interação, eu vou perguntar se a Solane, Gláucia ou Eduardo desejam fazer alguma intervenção. Professor, qual é a quantidade de pena a ser cumprida pelo condenado não reincidente antes da vigência da Lei 11.464/2007? Perceba que a Gláucia já chegou a ponderações de lei penal no tempo. Prestem atenção. O crime de estupro, ele é um crime hediondo. E como que nós sabemos disso? Basta consultar o artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Lá está o rol de crimes hediondos. Bem, doutrinariamente nós entendimos o seguinte, que aquele rol era um critério taxativo. Era um critério legal. Mas, com as recentes decisões do STF, nós precisamos visualizar por quê? Foi entregue ao juiz a análise de fixações da pena, do rigorismo. A Gláucia fez uma questão que nos remete à lei de crimes hediondos. Inicialmente, se ele é crime hediondo, eu tenho cumprimento da pena para não reincidente 2/5 da pena e para reincidente 3/5 da pena. Aí, Gláucio, vem um problema. Quando o crime foi praticado? Por que eu faço novamente essa pergunta no mesmo sistema que ela fez? Porque a Lei 8.072, ela passou por um histórico de declaração de inconstitucionalidade. Resumindo, em 2006, após analisar um habeas corpus em questão incidente tantor, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 8.072 na parte do artigo 2º, parágrafo 1º, que transcrevia que aquele que cometesse crime hediondo cumpriria a pena em regime integralmente fechado. Ou seja, o sujeito que praticou o crime anterior a 2006, ele vinha cumprindo sua pena integralmente até julho de 2006, quando houve a declaração de inconstitucionalidade. Posteriormente, no dia 29 de março de 2007, entrou em vigência a Lei 11.464 de 2007, que supriu a eficácia da declaração de inconstitucionalidade. Em que termos? Impôs que o agente não reincidente cumprisse 2/5 e o agente reincidente cumprisse 3/5 da pena. A questão ainda é mais complexa.
que se faz com o sujeito que foi condenado antes da alteração da Lei 8.072 de 90, promovida pela Lei 11.464 de 2007. Qual é o período que esse agente, esse condenado, cumprirá? Porque perceba, antes da 11.464, o cumprimento era em período em regime integral. Em 2006, nós tivemos a saída desse parágrafo primeiro da Lei 8.072. Foi expurgado no nosso ordenamento. E aí a pergunta, o sujeito vai perguntar, quanto tempo deverá cumprir o agente que foi condenado antes de 28 de março de 2007? Porque a lei foi publicada no dia 28, mas a vigência foi no dia 29. Então, por isso que não foi contradição. A publicação foi 28, mas a vigência entrou 29. Então, aquele sujeito que de 28 para trás cometeu um crime de estupro e foi condenado ao regime integralmente fechado, ele poderá requerer a progressão de regime no sistema da Lei de Execuções Penais. Por qual razão? No momento em que o STF expurgou do nosso sistema o cumprimento do regime integralmente fechado, não havia no ordenamento jurídico algo que disciplinasse especificamente aquele cumprimento de pena. Logo, não haveria outra solução se não nos reportarmos a uma norma geral, Lei de Execuções Penais. E aí ela prevê no artigo 122 da LEP o cumprimento de 1/6 da pena para os condenados anteriores à vigência da Lei 11.464. Perceba, Glaucio, que não foi tão simples, foi toda uma estrutura temporal para que possa chegar a essa lógica aqui. Aliás, isso foi até objeto de concurso. Qual lei, qual índice se aplica? Mas o STJ e STF não promoviam a progressão do regime. Pelo contrário, ele ordenava que o processo baixasse para que o juízo fizesse a análise, admitindo a progressão de regime. Porque a progressão de regime depende de requisitos objetivos, tempo do cumprimento da pena, e requisitos subjetivos, bom comportamento carcerário. Espero que você não me pergunte nunca o que é bom comportamento carcerário. Por qual ponto? Nós aqui de Brasília, para vocês que estão aí em outro lugar, nós presenciamos um sujeito que acabou aterrorizando a cidade de Lusiânia, praticando vários crimes na região, estupro e matava as vítimas, atentado violento ao pudor e matava as vítimas. E esse sujeito cumpria a pena em Brasília. O interessante é, o bom comportamento carcerário é tão subjetivo que você não consegue ponderar se de fato houve ou não esse bom comportamento. Mas desde logo, ressalvo, difícil é fazer a análise, fácil é criticar depois que esse agente está solto. Depois que o agente está solto, evidente, nós temos várias dúvidas. Está bom? Então, hoje nós prosseguimos com a aula de estupro. Percebam que o tempo todo nós apenas mencionamos lei penal no tempo. E eu ainda, como na aula passada, deixarei aqui com vocês
mais um aspecto. Por exemplo, Cláudio, como fica a situação do agente que praticou 2 crimes de atentado violento ao pudor e foi condenado pelos 2 crimes. Como fica a segunda condenação, sendo que o atentado violento ao pudor foi incorporado ao crime de estupro? Então, nós analisamos uma lei temporal no tempo, lei penal no tempo, mas não respondemos ainda a dúvida que está pairando. O sujeito que cometeu estupro e atentado violento ao pudor, que foi condenado a 12 anos por 2 crimes, transitou em julgado a sentença condenatória dele, qual é a consequência? Nós prosseguiremos com essa análise na próxima aula. Nesta aula, resumidamente, nós analisamos a continuidade do sistema do estupro à luz da Lei 12.015 de 2009. A prioristicamente, analisamos mais a lei penal no tempo e a natureza jurídica do tipo penal, se é alternativo ou cumulativo. Concurso de crimes, material, continuado ou concurso formal. Esses pontos estão sendo essencialmente debatidos na atualidade. Se você deseja encaminhar e-mails para nós, basta encaminhar para o endereço saberdireito@stf.jus.br. Nós pedimos apenas que você identifique o e-mail, para que possamos futuramente retornar. E também saber o tema específico da matéria que se trata, o conteúdo do e-mail. E ainda, se você deseja assistir nossas aulas, basta você acessar o seguinte endereço: www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu sou Paulo André de Campos Trindade, professor de Direito Penal. Essa foi a aula dos crimes contra a dignidade sexual. Eu agradeço a presença dos alunos. Prazer, eu fico muito honrado de vocês estarem aqui comigo. E até uma próxima aula. Um abraço.